Bem-vindos a este novo episódio. Vamos aqui neste caminho cheio de etapas, pelo menos da minha parte. Estou aqui semi-entalado, no bom sentido, entre viagens, e por isso estamos a fazer esta gravação deste episódio, enquanto estou a regressar do Panamá, onde são 5 horas a menos, e onde estou já em preparação para ir para Israel, onde são 2 horas a mais. E pronto, encontramos aqui por Cascais, que cada vez mais é o centro do mundo, para esta conversa. Esta conversa hoje aqui com o Padre Mendo. Hoje vamos falar um bocadinho mais a partir de um santo que celebramos também nestes dias, São Francisco de Sales, que às vezes não é assim tão conhecido por nós, até porque celebramos normalmente no dia antes da festa de São Paulo. Que é assim... Que é o dia que estamos hoje a gravar. O dia que estamos hoje a gravar, sim. São Francisco de Sales é o padroeiro também das comunicações sociais, e já vamos lá também um bocadinho falar sobre isso, e as jornadas de formação permanente do clero. Mas pronto, mas uma das coisas que gostava de começar por falar também, até porque faz parte aqui da partilha, nós ainda não tivemos muito tempo para conversar. Como é que foi aqui esta semana aqui na paróquia? Mais uma vez, uma semana sem o pároco. Então, mais uma semana sem o pároco. Na verdade, parece que também tivemos sorte, porque o que normalmente vem sempre desestabilizar tudo são funerais, né? Como a pessoa não conta, não marca na agenda funerais, e nesse ponto acabou por estar um pouco mais tranquilo do que o normal. Portanto, não houve assim muito mais funerais, houve talvez 1, 2, isso era mais fácil de gerir. Por outro lado, a vida normal foi correndo, estamos em época. Tiveram padres que nunca mais acabaram, não? Tivemos 2 padres que nos vieram ajudar no domingo. Veio cá o Padre Bernardo trocado com os seminaristas. E correu tudo bem? Correu, que as pessoas disseram que gostaram muito de conhecer o Padre Bernardo, os seminaristas todos, que depois no final da missa também se foram apresentar, dizer quem é que eram, de onde é que vinham. Os seminaristas vieram também ao Gomas. Eles são do primeiro? Do segundo? Isto é o primeiro ano. Sim, da faculdade. Sim. Portanto, estou no primeiro ano da Católica, já fizeram o ano propedêutico o ano passado. Sim. E pronto, portanto vieram com o Padre Bernardo, que celebrou a missa das 11h15 e do 12h30. E eles vieram primeiro à catequese, deram testemunho. Por acaso, de pontaria, não, ou providência mesmo. O tema que está-se agora a aprofundar no Gomas é precisamente a vocação. Portanto, foi em cheio. Foi assim, olha, foi pontaria, porque esta visita ao Panamá não estava programada, só soube numa semana antes, para aí, estando. Por isso não deu para organizar melhor aqui a vinda dos padres, mas pronto, mas Nosso Senhor é que organiza tudo sempre. Sim, portanto, lá o Padre Bernardo fez esse esforço de vir cá e ajudou-nos com 2 missas. Depois demos-lhes almoço aos seminaristas e foram a correr logo para a Sé, porque tinham missa à tarde. Portanto, Era a missa do padroeiro da Diocese, não é? São Vicente. São Vicente, foi o santo que celebramos, e então lá foram eles assim meio na corrida, mas acho que gostaram também. Estava um lindo dia de sol, assim daqueles dias de Cascais de inverno, em que apesar do frio estava um dia espetacular. E pronto, foi uma alegria tê-los. Acho que os do Gomas depois podem dizer, mas acho que até gostaram de os ter cá. Mas pronto, do resto foi um bocadinho o dia de todos os dias. Mas o Padre Nuno é que teve então uma jornada diferente esta última semana. Sim, como sabem, o Panamá foi o último lugar onde houve Jornadas Mundiais da Juventude, por isso é do Panamá que nós recebemos a pasta. E pronto, na altura em que foi escolhido Lisboa como a sede das novas jornadas, ainda em 2019, houve uma delegação dos responsáveis lá do COL do Panamá que veio cá a Lisboa logo em setembro, outubro de 2019, um bocadinho para falar sobre o princípio da organização, ou seja, como é que eles tinham organizado para fazer as jornadas. Ou seja, ninguém sabe o que é que são umas jornadas, ainda hoje, se perguntarmos ao comum dos mortais o que é que tem que acontecer nas Jornadas Mundiais da Juventude, é um bocadinho, as pessoas nem sequer têm noção do mundo que é. Então tivemos a ouvir um bocadinho, nós recebemos os relatórios também das outras jornadas anteriores, de Cracóvia, do Rio de Janeiro, também do Panamá, mas pronto, mas é muito melhor termos gente, não é? Gente de carne e osso, e perceber que é possível organizar umas jornadas e que podemos continuar vivos, ainda mais animados e fortalecidos. Por isso vieram cá essa primeira vez, muito na lógica do planeamento, da organização, das coisas a ter em conta, a equipa que é preciso ir formando. Como é óbvio, nós não replicamos, porque cada jornada é uma jornada, mas pronto, mas aprendemos com os erros uns dos outros, não é? E por isso, pronto, essa primeira fase
está concluída, não é? Da planificação e da preparação e da organização das coisas, e agora, pronto, ia haver, o Panamá continua muito marcado e vitalizado pelas jornadas lá na Diocese, e por isso, nesta altura, nestes 22, acho que foi quando começou a jornada, e dia 29 ou 27, já não tenho a certeza, foi quando foi nomeado, quando foi dito publicamente que era Lisboa a próxima sede a receber as Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso, eles sempre nesta altura fazem uma celebração assim mais festiva com a juventude, a recordar essas jornadas. E pronto, e este ano, mais uma vez, convidaram uma delegação de Lisboa até para fazer também a publicidade, ou seja, há cerca de 1000 jovens do Panamá que pretendem vir cá às jornadas. Agora têm que arranjar meios, não é, para fazer isso, mas continua em alta, não é, esta alegria das jornadas no Panamá. E pronto, e fomos, era preciso também assinar um protocolo das fundações, por questões também de gente a trabalhar, e os voluntários, e não sei o quê, coisas normais de papeladas. E pronto, e era assim, juntou-se o útil, não é, destas assinaturas de protocolo ao agradável, não é, de podermos estar mais uma vez juntos. Além disso, aproveitámos para ter uma conversa mais na lógica de, então, nos últimos 2-3 meses das jornadas, não é? Imaginem que vocês, Panamá, estão outra vez em dezembro ou em novembro de 2018, sabendo o que é que aconteceu depois em janeiro de 2019, como é que seriam organizados, que coisas é que teriam que pensar e que na altura não pensaram, e que depois que houve ali uma coisa qualquer assim de bloqueio. Por isso foi um bocadinho também este reavivar e transmitir a memória destes últimos meses, que são os meses em que depois da preparação, planificação, é preciso pôr em prática, não é? Por isso a equipa muda de ADN, muda também de ritmo de execução. Por isso foi uma conversa também muito, muito agradável. Eu e o padre Joaquim tivemos que vir um bocadinho mais cedo, o padre Joaquim por razões também aqui pastorais aqui na Diocese, e também até pelas Jornadas Mundiais da Juventude, já tinha coisas marcadas cá em Lisboa, e eu porque pronto, já tinha marcado também aqui com a paróquia ir a Israel. Por isso, à hora em que estamos a gravar, a delegação ainda está no Panamá, só vem hoje lá pelo final do dia, de regresso também a Lisboa. E, pronto, e do Panamá fomos ouvindo assim algumas notícias das jornadas, não é? Assim, via WhatsApps e Facebooks e sites informativos e mais não sei o quê, e pronto, não é nada que a gente não esteja à espera, ou seja, assim, do tom geral, e depois se calhar nós até devemos ter conversa sobre isto da comunicação social aqui em relação com a Igreja, mas pronto, assim, de uma forma genérica, começou a haver a notícia que estava pública, por isso é que foi notícia, não é? de um dos custos, não é? de um dos elementos das jornadas, e a forma como logo à partida, a partir de números, não é? Se cria logo um cenário e se inventa logo uma coisa qualquer. E pronto, estamos à espera disso. Ou seja, lá no Panamá, quando nós estávamos a conversar sobre estas notícias, no Panamá, foi logo o arcebispo a dizer também que até à semana das jornadas toda a comunicação era péssima, era horrível. As jornadas iam paralisar o Panamá, ou seja, iam afundar o Panamá, iam bloquear o Panamá, ou seja, ia ser horrível, ou seja, não havia condições de nada, nem de transporte, nem de refeição, nem de higiene, nem de segurança, nem de nada. Ou seja, toda a comunicação assim comum, não é? Era de uma grande reserva, de um grande bloqueio em relação às jornadas no Panamá. E uma das coisas que ele contou, e contava assim com uma certa ironia, é que uma das coisas que dizia é que era impossível ter energia elétrica para tantos eventos, para tantos palcos, para tantos ecrãs, tantas coisas, e por isso a energia no Panamá também ia bloquear, porque havia haver uma sobrecarga de energia. E de tal forma, isso foi assunto que na semana antes das jornadas começarem, faltou a luz na cidade do Panamá. E ninguém sabe porque é que faltou a luz, sim, onde é que faltou a luz, ou seja, o que é que aconteceu para faltar a luz. Ou seja, aconteceu. Ou seja, é aquela coisa de aconteceu por acaso ou aconteceu também por
por outros falsos acasos, né, exatamente para criar este medo, este bloqueio, este atrito em relação às jornadas. Ou seja, é normal, todas as coisas que são de Deus e são mesmo de Deus encontram estes bloqueios e estes medos. Por isso já estamos avisados. Aconteceram em todas as jornadas mundiais da juventude estes meses anteriores serem só assim, as notícias que vêm, o que faz alarido, a imagem que vão deixando de marca é de um certo medo, uma certa reprovação, faz parte. Mas pronto, mas depois o que aconteceu no Panamá, esperamos nós também acontecer em Lisboa, é que a verdade, não é? que a vida concreta, ou seja, que a realidade se imponha naturalmente e que a marca que deixe seja tão extraordinária que tudo o resto vai ao sítio. Mas como é que se organizaram as coisas no Panamá? Foi como cá? Havia um call, havia um COV, havia um COP? Mais ou menos? Sim. O que aconteceu é assim, nós temos vários planos da organização. Existe claramente um plano político e um plano geral, ou seja, não há ninguém, ou seja, as questões públicas, as questões de segurança, de saúde, as questões de mobilidade, ou seja, não há ninguém, ou seja, não há nenhuma instituição que tenha transportes públicos, que organize transportes públicos, que pague a eletricidade de todos os eventos, que arranje os espaços comuns, ou seja, faz parte da coisa pública, não é? Ou seja, não é um, como é que se diz? Não é um trabalho que o Estado faz em relação à Igreja, não é? Mas é um trabalho de todos nós para aceitarmos, para organizarmos um evento desta magnitude. Por isso, é óbvio que em todas as jornadas, um dos pressupostos até para a escolha é se os poderes públicos veem com bons olhos um evento que é intrinsecamente religioso, mas que não é exclusivamente religioso, ou seja, é um acontecimento universal, ou seja, que vai invadir uma cidade, vai invadir um país de gente que a gente pensa que é gente de bem, gente boa, não é? Gente que não vem estragar, mas que vai deixar uma boa marca. Por isso, em todas as jornadas, esse poder político, não é? Se compromete também com tudo aquilo que estiver ao seu alcance, de acordo com a lei do seu país, de acordo com aquilo que é a consciência do bem comum, em colaborar o melhor possível naquilo que lhe compete. Pronto, mas depois nós também sabemos quais é que são os timings, né, e a lógica e as ponderações, tanto da Igreja como da política, e às vezes acontecem estes desacertos, né? Na política, aquilo que nós queremos é que a gente, que o pessoal, não é, goste de nós e nos eleja, porque nós achamos que somos os que melhor podemos servir a coisa pública, segundo os nossos critérios, as nossas ideias, o nosso que quer que seja, e por isso fazemos também de acordo com a aceitação das pessoas. E por isso às vezes esse equilíbrio não é assim tão fácil, mas eu acho, ou seja, eu estou a falar porque é uma área que eu não domino, ou seja, não sou eu que sou minimamente responsável desta comunicação, de nada disto nas jornadas, mas as coisas estão completamente clarificadas com as várias instituições públicas, quer seja o governo, quer seja as autarquias responsáveis também por alguns espaços dos eventos. Está tudo definido com o que é que compete a cada uma das instituições, e pronto, e agora cada um vai fazer de acordo com os seus meios, com os seus critérios, com a sua lógica, não é? Vai fazer o melhor que pode e que sabe para que isto, as Jornadas Mundiais da Juventude, acontecimento único em Portugal e no mundo, possa, como nós esperamos, acontecer com toda a normalidade, não é? Sem graves prejuízos. E pronto. E nós, o que é que vamos saber? As pessoas precisam de ter uma noção, por exemplo, a notícia que apareceu lá não sei como, nem sei aonde, não é? Foi ver o orçamento de uma estrutura, não é? De um palco lá no sítio onde vai acontecer os eventos finais das jornadas, não é? E pronto, o valor pode parecer, e parece, se fosse eu a pagar, não tinha dinheiro para pagar, não é? Um palco, mas aquilo não é um palco, aquilo é a estrutura de um evento para 1,5 milhão de pessoas, que é preciso não é preciso que imagina o que é estares nos Jerónimos, não é? E tens um altar em que vais buscar uma mesa de plástico do IKEA, ou seja, pequenininha, assim, da secretária do teu quarto, ou seja,
se calhar podes não ter meios para melhor, mas um altar não pode ser isso, ou seja, não serve para isso, tem que ter visibilidade, não é? tem que ser o coração, tem que ser o ponto central e nuclear para tudo aquilo que acontece lá, que é... Aquilo não é para o Papa estar lá sentado sozinho, né? É para ter todos os eventos que acontecem, né? Desde a celebração da missa, a celebração da vigília, de tudo, ou seja, de pôr lá os padres, os bispos, o coro, os jovens que vão participar. Aquilo é um filme, depois a estrutura que é preciso estar lá montada por baixo e pelo lado. Eu não sei ainda ao plano, não faço a mínima ideia, mas a gente vai ver para que é que aquilo serve, e é um exagero, e depois a comparação com o palco do Terreiro do Paço, né? Do Terreiro do Paço estavam aqui 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, ou seja, isso é quase o que vai estar em cima, estou a brincar, estou a exagerar, não vai estar em cima do palco essas 1000 pessoas, vão estar vários milhares de pessoas em cima do palco, sim, por isso é uma comparação completamente desmedida, ou seja, não faz sentido. No Terreiro do Paço foi uma missa e pronto, e a missa tem os seus afazeres e tem as suas obrigações logísticas, né? Nas Jornadas Mundiais da Juventude não vai ser só com todas as aspas possíveis e imaginárias a celebração da Eucaristia, por isso o enviesamento como se faz a notícia, de facto não é para criar uma marca, é para criar uma imagem, por isso o valor em relação a outros valores semelhantes, não é? Não sei, vejam os espetáculos que existem por aí, não é? Vejam os concertos que existem por aí para 30, 40, 50 mil pessoas, façam essa ponderação e pronto, e depois multipliquem até chegar a 1 milhão. Vejam o que é vejam quantas pessoas é que estão num palco de um concerto e quantas pessoas vezes várias centenas que estarão no palco no Parque Tejo. Ou seja, se for assim essa ponderação, está bem. Ou seja, agora, depois é ver como é que se faz essa contratação e essa coisa. Isso aí eu não vou dizer porque isso é política pura e dura, mas qualquer pessoa sabe que se formos a respeitar todas as leis que existem para um bem, como é óbvio, eu não vou discutir se é bom ou mau, mas de facto, segundo o nosso quadro legal, qualquer obra acima de um determinado valor exija uma quantidade de passos que na prática iríamos fazer, se calhar, as Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal em 2035, pá, aí, estou a exagerar, não é? Não sei os prazos, mas seria completamente impossível de fazer, além de que seria de certeza absoluta bem mais caro, pelos timings que ia exigir, com as discussões que poderia acontecer, com os estudos que tinham que acontecer, ou seja, tudo seria mais caro, mais lento, ou seja, seria completamente, não seria possível, por isso eu percebo que se calhar pode haver essa reserva em relação a algumas coisas que são sempre notícia no nosso país, mas isso não nos compete a nós, ou seja, não é a Igreja que cria as leis, não é a Igreja claro que a Igreja tem que submeter a elas, não é? Sim, mas quer dizer, mas neste caso concreto também não era propriamente uma questão de lei, não é? Porque a lei estava respeitada e... Exatamente, a lei está tudo, também está definida exatamente para um bem e para a possibilidade de haver jornadas, mas pronto, mas não nos compete a nós, de certeza absoluta que vai haver o que nos compete a nós como Igreja é a gente perceber que há um nível da política, dos poderes públicos que têm a sua linguagem, os seus timings, as suas ponderações. Sabemos desde o princípio que há uma boa vontade de colaboração em relação a este evento, existe uma relação de confiança com a instituição Igreja Católica, por isso só temos que agradecer e respeitar os timings, não é? Mas há coisas que estão completamente do lado dos poderes públicos, como é a sua obrigação. Claro que em extrema colaboração connosco, ou seja, eles querem fazer uma coisa para uma atividade que não sabem o que é, ou seja, somos nós que temos que lhes dizer o que é e o que é que se pretende, e é nesse equilíbrio que vai continuando a acontecer. Sim, porque muitas vezes o que acontece, por exemplo, mesmo na construção de igrejas, que às vezes até se fala disto e as pessoas veem, ei, que igreja tão feia, ou que igreja tão esquisita, isto fora do tema de jornadas, não é? Mas assim... no geral, é que de facto é sempre complicado conjugar aquilo que são apoios públicos, não é?
aquilo que é depois a necessidade concreta para que aquilo vai servir. Não é? Muitas vezes vemos assim igrejas esquisitas, o que é que acontece? É porque de facto quem fez fê-lo, mas sem perceber o que é que estava a fazer. Mas... é verdade. Ou para que estava a fazer, ou até podia perceber conceptualmente, mas depois não vivia aquilo, portanto não sabia bem como é que era cada um dos espaços. Isto não é justificar o que é que seja, não é? Mas só dizer que é os equilíbrios. É os equilíbrios. Mas em relação a quem está a organizar as jornadas, pode moer um bocadinho, mas queremos estar, não é, preparados e conscientes, não é, destas coisas. Havemos naquilo que tivermos que dizer, que anunciar, que não sei, que apresentar, que justificar, claramente que sim, não há stress nenhum. Uma das coisas, por exemplo, em relação às contas e em relação como é que se diz, aos processos, não é, também da adjudicação das coisas, de onde vem o dinheiro, como vem o dinheiro, o que se paga, o que se deixa de pagar. Está também tudo público, não é? Não é a minha área, mas pronto, mas a Fundação JMJ como é que se diz, é auditada por uma empresa exterior, não é, à organização das jornadas, completamente independente, e que tem como obrigação também, como mandato, aferir, não é, e auditar não apenas os números, mas os processos, não é, saber, calma aí, mas saiu esta despesa aqui, mas saiu como? Ou seja, qual é que foi? Estava orçamentado, não estava orçamentado? Onde é que está o papel? Onde é que não está o papel? Se está carimbado? Se está autenticado? Ou seja, essas coisas todas estão a ser todas auditadas, e como é óbvio, não é? Isso foi um ponto, como é que se diz? Antes de assumirmos este projeto, é que isto seja completamente às claras, transparente, público, publicitado, e há de ser. Ou seja, quando tiver que acontecer, nós não vamos publicar o que é que se gastou em 2023, porque ainda não gastámos nada, né? Por isso esperemos pelo fim, da parte da organização mesmo das jornadas. Tudo aquilo que acontecer, de onde entra, o que sai, o que se faz, o que se deixou de fazer, o que se protocula, deixa de se protocolar, há de ser tudo público, natural, e pronto. Mas não nos esqueçamos nunca que estamos a falar de um evento de milhões, né? De milhões de pessoas que nunca aconteceu. Por isso é bom que a gente tenha sempre esta ponderação relativa. Depois também julgo que já está também protocolado, ou pelo menos combinado, que uma instituição também, não é estranha no sentido, mas exterior ao COL, também faça, assim como se faz aqueles estudos de impacto, não é? Ou seja, já se fez também de impacto ambiental em relação aos sítios que vamos usar, e por isso já assumimos também isso, ou seja, quais é que são os materiais que usamos, qual é que é os locais que podemos usar em condições, quais é que são, por exemplo, as consequências. Algumas inscrições vão ser transformadas em plantação de árvores, por exemplo, a questão das reciclagens, dos materiais que vamos usar, tudo isso está também estudado, ponderado e programado, mas depois também haver um estudo de impacto económico, saber, calma aí, mas houve Jornadas Mundiais de Juventude em Lisboa, vamos criamos um buraco na economia, nas finanças, ou seja, foi aqui um meteorito que caiu e que deixou isto tudo nas lonas, ou foi um evento que, apesar de alguns incómodos que possa ter causado durante aqueles 4, 5 dias, deixou uma marca de vida, né? Deixou uma marca de investimento bom a médio, curto ou longo prazo. Ou seja, já vai haver também esse estudo de impacto económico, e pronto. Também o que aconteceu em todas as outras jornadas é que isto não foi um buraco, mesmo que em algumas, se calhar, tiveram mais dificuldade depois em pagar as contas até ao final, mas não houve um buraco no sentido da economia local. Ou seja, não foi um evento que fez estragos, antes pelo contrário, deixou sempre uma boa marca, um bom tom, e é também com essa esperança, essa expectativa, com essa meta que nós nos vamos preparando e trabalhando para isso. Por isso, não temais, as coisas devem ser às claras, com certeza, não é? Devemos de ser escrutinados e de escrutinar o melhor possível, com certeza. Ou seja, não há que ter medo. Tudo que depois é enviesamento, não é? Tudo que depois é julgamento a partir de não sei o quê, tenhamos cuidado porque em princípio não é assim tão verdade, não é assim tão mau, mas pronto, mas senão continuemos, quem quiser continuar este caminho,
só de dizer mal e de julgar sem saber mais do que o título. Pronto, boa sorte. Vamos cá para isso. Mas por cá também tivemos jornadas a acontecer no nível local, na paróquia. Vamos tendo inscrições de famílias de acolhimento e de voluntários, mas precisamos ainda de muitos mais, quer de uns, quer dos outros. Pois mesmo o que diz respeito aos voluntários, precisamos de voluntários também um bocadinho mais velhos, que é para ver se também conseguimos depois levar toda a gente às jornadas, e queremos levar, e é isso que vai acontecer, mas ainda precisamos de mais apoio. Portanto, se quem nos ouve ainda não é voluntário e gostaria de ser, então faça favor de se inscrever. Famílias de acolhimento também, estamos no processo, e este é o mês forte, este mês de janeiro, para ver se conseguimos ter uma ideia mais concreta de com quem é que podemos contar. Pelo que vão passando a palavra. Noutros campos vão-se dando alguns passos, já visitámos algumas instituições e ainda não fomos propriamente às escolas, mas já está mais ou menos apalavrado ir-se às escolas, as pessoas do COP, anunciar as jornadas e convidar para vir. E portanto, bem, vamos andando, não é? Estamos em janeiro, faltam 7 meses. 7 meses, 6. Estamos quase nos 6 meses apenas. Sim, tá, faltam 6 meses e pouco e uma semana para aí. Mas faltam 6 meses. Nós em princípio devemos ter notícias assim mais fresquinhas agora no princípio do mês de fevereiro, que nos permitirá começarmos a organizar não apenas de uma maneira assim abstrata, não é? De estarmos disponíveis para o que acontecer, mas já nos prepararmos para coisas assim um bocadinho mais concretas. Mas pronto, mas estamos ainda em conversa, em avaliação, mas em princípio a partir do mês de fevereiro já saberemos bem quem é que vamos receber e o que é que precisamos de preparar, assim de uma forma mais pessoal. Por isso vai ser bom, porque vou falar de cor, não é? Imaginemos que vamos saber que vamos receber aqui 10 mil pessoas, por isso, ou 10 mil jovens. Nós vamos ter que arranjar casas, não é? Escolas, pavilhões, casas de banho, pequenos almoços e tudo mais para esses 10 mil, por isso já precisamos mesmo não é de ver quem é que pode, temos que nos organizar, porque temos que fazer isso. E por isso vamos começar a trabalhar à séria, já de uma maneira muito, muito concreta, a partir do mês de fevereiro. Por isso vai ser bom, com certeza, termos este upgrade, não é? Deixemos só que o Padre Nuno vá à Terra Santa, que o Padre Mende vá às missões país, não é? Juntamente com boa parte dos nossos jovens, não é? Nesta transição de semestres da vida universitária. E pronto, e depois quando voltarmos deste bonito intervalo, vamos à última volta, não é? No estádio, não é? Para chegarmos à meta até o mês de agosto. E pelos vistos eu caí a meio da meta, mas se calhar pode-me enviar um convite, se eu vou ligar aqui via outro meio. Isto é sempre as coisas técnicas que mandam isto abaixo, mas para quem nos está a ver, pronto, desapareceu a câmara e acho que está só o Padre na transmissão agora. Sim, queres para onde? Pode mandar para o WhatsApp, por exemplo, para o e-mail. Não é? Então pronto, temos aqui estes meios técnicos espetaculares, não é? Sim. Temos que arranjar um estúdio de... Então, acho que basta um computador um bocadinho melhor. Tanto este caboto que estávamos a usar já é... Não digas isso, senão daqui a um bocado já temos aí computadores que nunca mais acabam e não vale a pena. Está muito bem assim. Já mandou? Mandou se eu conseguisse. Calma aí que eu sou monofuncional. Onde é que está? Dispositivos associado um dispositivo. Então, pronto. Então já falámos muito sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. Pois. E hoje vamos falar um bocadinho sobre São Francisco de Sales. Quem é que é este santo? É deste nome, não é, que aparecem os nossos irmãos salesianos, não é? E vamos tentar perceber porquê, porque é que Dom Bosco, não é, quando cria este serviço, né, nos oratórios e na educação e de formar os jovens, né, como bons cristãos, bons cidadãos, porque é que vai buscar esta inspiração a São Francisco de Sales? Sim, é um santo que, bem, o Papa, porque é que se traz isto aqui à baila, entre aspas, este santo, não só por ter sido o seu dia, no dia 24 de janeiro, mas porque também o Papa Francisco escreveu este ano uma carta
escreveu este ano uma carta para marcar os 400 anos da sua morte, se não me engano. Sim, da morte de São Francisco de Sales. E, portanto, escreveu-nos uma carta a apresentar-nos também, mais uma vez, como um destes modelos de santidade, e um modelo que é também muito concreto. Tens de tirar o som? E já tirei o som, acho eu. Já? Agora já não se ouve feedback, mas não? Não. Tá? Tá. Está meio esquisito, mas pronto, já está. Pronto, um modelo também que é um bom modelo para nós, hoje, não é? Enquanto cristãos, olharmos e percebermos como é que ele nos pode inspirar neste caminho de santidade, no nosso dia-a-dia. Então, contam lá. Então, o Papa escreve esta carta que se chama Totum Amoris Est, portanto, tudo pertence ao amor, e que ele diz que este aqui é o legado espiritual que nos deixa São Francisco de Sales. Ou seja, se olhássemos para a vida dele toda, o que é que podíamos descrever assim de importante da parte de São Francisco de Sales? É que de facto tudo vem do amor. Mas ele realça muito este papel do desejo, não é? Portanto, mas se calhar vamos contar um bocadinho a história dele, que nos ajuda depois a ver com mais carne porque é que São Francisco de Sales é um santo que é importante para os dias de hoje e porque é que nos ajuda a nós hoje a viver a santidade. Bem, ele nasceu numa zona de França perto da Suíça, em que estava, no fundo, sob o domínio, na altura, portanto, isto aqui estamos a falar no final do século XVI, início do século XVII, em que havia todo o protestantismo que vinha crescendo, e a região dele, onde ele vivia, também acabou por ser maioritariamente protestante, e sobretudo aquela corrente calvinista. E o que é que acontece? Ele cresce precisamente, digamos, onde a fé já é algo minoritário, a fé católica, em que pronto, foram alturas muito duras, não é? Muito difíceis, em que católicos e calvinistas, apesar de serem todos cristãos, não é? De seguirem Jesus Cristo, andavam a matar-se para a frente e para trás, portanto foi assim algo difícil, e chegou a um ponto em que de facto até o próprio bispo da sua zona estava exilado, portanto não podia viver na sua diocese porque era expulso, porque as autoridades e tudo mais seguiam a corrente calvinista. E então, São Francisco de Sales é importante porque, apesar de ele ter um temperamento assim forte, segundo o que se diz, depois ele dá um grande enfoque e na forma como vive e como se expressa, o respeito pelo outro, o amor que tem, mantendo-se sempre na verdade, mas praticando a caridade, vai então também sendo, em todas as circunstâncias em que por onde passa, um sinal do amor de Deus neste contexto. É bispo, não é? Bispo exilado ainda por cima, depois nomeado bispo de Geneve, e o que faz é com muito amor e com muito respeito também para com os protestantes que estavam na zona, os calvinistas, vai falando, vai tentando também convencer a ver se voltam a unir à igreja. Ele tem inclusivamente um encontro com o sucessor de Calvino, em que o tenta, no fundo, converter. Acho que não teve sucesso, continuaram os calvinistas a seguir a isso, mas que ainda assim inspirou muita gente e inspirava sobretudo os seus padres também a acompanhar gente que está no meio do mundo, portanto que não é propriamente freira ou religioso ou padre, pessoas no meio do mundo a viver aquilo que ele chama a verdadeira devoção. Portanto, no fundo, no meio daquilo que estão a fazer, no meio dos seus afazeres diários, terem esta pertença ou este amor de Deus no seu coração e viver precisamente este grande amor de Deus no meio daquilo que na altura podia parecer algo difícil, pois a forma como se concebia, pelo menos na prática, ainda que não na teoria, é que isso de procurar a santidade era algo mais para os religiosos. Portanto, uma pessoa queria ser santa, abraçava a vida religiosa e pronto, os coitados que se casavam e tinham filhos, cumpriam os mandamentos, portanto que os mandamentos eram para todos, mas não podiam aspirar assim a uma grande santidade, não é? Se quisessem ser realmente santos, então iam para a vida religiosa e assim procuravam viver a sua vida. E São Francisco vai procurando dizer que não é? Que precisamente onde se está, no sítio onde se vive, aí pode-se viver essa santidade. E daí promover também então que todos os padres acompanhem os leigos que vivem no mundo e ajudem-nos também a viver então esta grande caridade por Jesus, precisamente no meio dos afazeres,
precisamente tendo também assim alguns exercícios concretos de piedade, não é? Aquilo como ele chama, para no fundo lembrarem-se de Jesus ao longo das suas vidas, e tudo fazer por amor, não é? Que tudo parte deste desejo, sublinhando o Papa Francisco, deste desejo é que brota depois toda esta caridade que o moveu a fazer tudo aquilo que fez. Uhum. E assim um exemplo grande, não é, que inspirou depois São João Bosco, como sabemos, por isso é que são os irmãos salesianos, não é? E as salesianas que seguem este São Francisco de Sales. Ele escreveu assim 2 obras que inspiraram muita gente e ainda hoje se inspira e ainda hoje é usado como grandes referências da espiritualidade, que é o Tratado do Amor de Deus e a Introdução à Vida Devota. A Introdução à Vida Devota é assim ele escreve assim as cartas como que para uma discípula espiritual dele, assim, em que vai explicando este caminho da vida devota, portanto uma vida de amor por Jesus, assim passo a passo, vai propondo assim alguns exercícios espirituais ao longo daquilo que vai escrevendo, depois propõe algumas meditações, no fundo ajuda a essa pessoa que está no meio do mundo, que é para quem ele escreve, a iniciar-se nesta vida devota. Tratado do Amor de Deus é já, digamos a fase 2, para quem já passou por esta primeira introdução e que procura então amar mais, procura-se ir mais fundo no amor de Deus e encontrar mais a Jesus no meio daquilo que se faz. Pronto, portanto, como diz aqui o Papa Francisco ao terminar a carta, o São Francisco de Sales apresenta-nos a sua vida, não é? E a nossa vida todos os dias como esta suave devoção de todos os dias, não é? Que não estamos propriamente retirados do mundo, mas no meio do mundo podemos ter essa devoção e procurar aspirar a altos graus de santidade, tal como os religiosos e outros, claro que cada um na sua vocação própria, mas nessa vocação de ser mãe, de ser pai, de ser avó, de cuidar de uma casa, de estar ao serviço de um senhor, tudo isso aí é também lugar para viver esta verdadeira devoção. Bom, e tu consegues de explicar-nos ou assim anunciar porque é que São Francisco de Sales é assim padroeiro das comunicações sociais, e para passarmos também depois já a este último tempo deste nosso episódio? Sim, quer dizer, ele no seu ministério pastoral, não é? Quando ele era bispo, também vai fazendo pequenas coisas, como por exemplo, ele fazia folhetos a explicar a verdade da fé católica e passava esses folhetos por baixo das casas, porque na altura também era proibido, não era? Ele estava exilado, por baixo das casas, procurava também falar com respeito, lá está, com aquela história que contei há pouco, com aqueles que discordavam dele, portanto com os responsáveis calvinistas e tudo mais, mas sempre neste espírito de amor a Jesus e a fazê-lo por isso. Portanto, seja pelas publicações que fazia, seja também pelo estudo que fazia da perspectiva oposta, portanto que ele teve a autorização especial, que na altura era preciso uma autorização especial, para estudar aquilo que eram os livros calvinistas, portanto, o que é que os calvinistas diziam aquilo que diziam, portanto estudava-os a fundo para depois poder falar com eles. E pronto, portanto, uma grande e profunda atitude de respeito pelas pessoas, mantendo-se firme na verdade e sobretudo um grande amor a Jesus, que fazia depois também divulgar e partilhar a verdade de Jesus Cristo. E, portanto, daí essa grande ligação que ele tem também com a comunicação e ser também este padroeiro das comunicações sociais. Bom, então, por falar em comunicação social, explica-me lá, uma das coisas que está a acontecer também nestes dias em que eu tenho estado fora é as jornadas de formação permanente do clero. Explica-nos no princípio o que é isto das jornadas de formação permanente do clero. Sim, então todos os anos o patriarcado propõe, quer dizer, não é só o patriarcado, quer dizer, o direito canónico também diz que é importante os padres irem-se formando, não é? Todos os anos aprofundarem a sua formação, e o patriarcado propõe depois uma forma concreta de viver isto, que é através destas jornadas de formação permanente do clero. Portanto, então acontece todos os anos e sempre nesta altura, normalmente? Mais ou menos, costuma ser sempre em janeiro, e os temas vão mudando. Portanto, eu já participei em 3, acho eu, 4, se não me engano, isto já é a quarta, foi. A primeira estava na parte da organização, porque quem ajuda a organizar são os seminaristas do último ano, no que diz respeito a recolher inscrições, a preparar as coisas e tudo mais.
eles ajudam nessa parte. E esse ano era um tema mais ou menos bíblico, não me lembro bem o que era, para dizer a verdade, portanto não ficou assim tão passada a mensagem. Mas... Não, tu estavas preocupado com outras coisas, por isso não deste atenção a essa parte. Se calhar foi isso, que eu também só ouvia metade das conferências, que era a primeira metade, estávamos à porta para recolher as pessoas, ia-se recebê-las, e depois então entrávamos no final. Mas este ano, então, o tema que se escolheu foi a comunicação na igreja, desafios e oportunidades. Portanto, é este tema da comunicação, lá está muito ligado a São Francisco de Sales, por um lado, e ligado também com tudo aquilo que comentámos no início, portanto, até veio a calhar, em que tivemos, este já é o segundo dia, neste dia que estamos a gravar o podcast, já é o segundo dia destas jornadas, e que ontem, portanto, no primeiro dia tivemos primeiro uma intervenção do Sr. Patriarca, em que nos realçou... Está publicada também, podemos ver no site do Patriarcado essa comunicação do Sr. Patriarca. Ah, sim? Sim, eu recebi, quando estava no aeroporto em Amsterdão, recebi o e-mail com esse link. Ainda não li porque aquilo é uma comunicação extensa, não é? Aquilo foi aqui a meia hora, mais ou menos. Talvez está aqui, foi sim. Das 10... Foi às 10, foi uma coisa grande, foi a hora intermédia e depois a intervenção do Sr. Patriarca, depois é que houve um intervalo. Sim, eu comecei a ler no princípio, mas depois percebi que não era assim uma apresentação assim só de uma página, então se calhar agora quando for de viagem para Israel tenho tempo para ler. Mais literatura. Sim. Portanto, interveio o Sr. Patriarca e depois nós podemos pôr essa intervenção aqui nos anexos deste podcast. Depois tivemos uma conferência com aquele que é o diretor editorial do Dicastério da Comunicação da Santa Sé, é o Andrea Tornielli, e então ele falou-nos sobre como comunicar como cristãos. Portanto, deu assim 10 dicas de como comunicar como cristãos, além de falar assim, de muitas coisas da comunicação em geral e da experiência que ele teve, que ele trabalhou sempre como vaticanista a vida toda, até agora ser então escolhido para este diretor editorial do Dicastério. E pronto, no fundo foi assim muito enriquecedor. Foi por vídeo, foi uma videochamada. Mas bem, ele falou no espanhol perfeito. Até eu ouvia como é que nem acreditava que era italiano, porque estava um espanhol tão bom que não se percebia. À tarde tivemos depois uma mesa redonda sobre igreja e comunicação, em que foi assim já uma parte mais aberta, em que tivemos como moderadora aquela que é a nova diretora do Gabinete de Comunicação do Patriarcado, que é a Rosa Amaral, e que foi moderando a Isabel Figueiredo, que é a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, portanto a nível nacional, e o Pedro Gil, que é o diretor do Gabinete de Imprensa do Opus Dei em Portugal, e que é também professor no Seminário dos Olivais, de uma cadeira que existe já há uns anos de comunicação e a comunicação. Depois tem-se outros títulos à frente, mas não sei decorar. Então falaram de tudo. Foi uma conversa muito interessante, porque falaram tudo muito abertamente de coisas que são importantes. Por exemplo, a Isabel Figueiredo sublinhou muito que tudo aquilo que nós fazemos é comunicação, não é? Ou seja, a forma como nós nos relacionamos, a forma como preparamos as coisas, o próprio espaço em que nos encontramos, como tudo é comunicação. Era assim a grande ideia da Isabel Figueiredo, por um lado. O Pedro Gil, por outro, mais ou menos discordando, mas no fundo é outra perspectiva, diz: sim, tudo é comunicação, mas se tudo é comunicação, nada é comunicação. Ou seja, tem de haver também uma coisa concreta que é a comunicação, que é o que passamos para fora. Não é assim? Porque numa era em que estamos, numa era digital, em que muito daquilo que nós vemos passa-nos em 10 segundos num telejornal ou num Instagram ou numa outra rede qualquer, isso é também uma arte de saber o que é que passa e como é que passa e como fazer essa imagem que passa ser qualquer coisa que reflita a realidade. E o Pedro Gil sublinhava também que a comunicação não é a missão principal da igreja, faz parte, não é? A missão principal da igreja é evangelizar, mas a comunicação tira muitos obstáculos, uma boa comunicação de coisas que podem ser barreiras que as pessoas põem à partida para chegar até a igreja ou chegar até Jesus e que não precisavam de lá estar. Às vezes por culpa nossa, porque comunicamos mal, às vezes que são mesmo barreiras reais e precisamos cuidar dos problemas, mas tudo aquilo que for da nossa parte, então, se for bem comunicado, no fundo tira as barreiras. Claro que depois é sempre o Espírito Santo que evangeliza e que chega mais longe, portanto, para a missão da igreja não é tudo comunicação, tem de ser o Espírito Santo que chega às pessoas e
mas da nossa parte não vamos pôr nenhum bloqueio. Então depois foi uma conversa muito interessante de muitas coisas também que podíamos fazer melhor e realçar também a importância que tem cada pároco na sua paróquia, que no fundo é um comunicador que tem uma situação única, assim olhando disto do ponto de vista clínico tem, não sei, 10 minutos, ou que seja, 7, vai, que é aquilo que o Papa Francisco diz que é o mais indicado para a homilia, 7 minutos diante de um auditório em que diz o que quiser, não é? Claro, a partir das leituras e tudo mais, mas, ou seja, também se realçou muito esse papel do pároco, enquanto comunicador próximo e de quem, todos os dias e depois também aos domingos para uma audiência mais alargada, vai comunicando. Mas, no fundo, olha, foi assim uma reflexão. Vai continuar agora as jornadas no dia de hoje, no dia da manhã, em que agora vai ser algo mais técnico, vai ser já algumas palestras sobre comunicação e igreja, qual é que é o papel dos mídias no século XXI, qual é que é o papel da igreja nesta perspectiva também, a relação da igreja com os mídias e bem, e foi assim, vai ser assim estes dias de formação, que depois também tem uma grande alegria, que é os padres vêm-se todos, que normalmente já não se vêem assim tão regularmente, porque não há tempo, temos muitas coisas a fazer. E normalmente o tempo de almoço e os coffee breaks também são assim os highlights da coisa, porque vemos-nos uns aos outros e isso aí é sempre bom, rever os amigos e tudo mais. E quem é que costuma estar? Eu já não vou às jornadas de formação permanente há muitos anos. Mas não, às vezes é difícil, não é? Tirarmos aqui 3, 4 dias numa semana em que passamos o dia todo fora e pronto, e não basta haver um funeral, não é? Basta haver uma coisa qualquer simples. E não era muito comum. Fui, às vezes, quando ia, vou um dia ou 2 no máximo, ou vou um dia e meio. Nunca participo nas coisas todas. Pronto, e agora deste ano era impossível, nem sequer em Lisboa estava. Mas quem é que costuma ir? São mais novos, são mais velhos, são sempre os mesmos? Ontem estava cheio. Portanto, estava o auditório, se havia sei lá, 2 lugares livres, aquele auditório não tenho a certeza quantos lugares tem, mas deve ter sei lá, 80, 90. Sim. E era todo tipo de padres. Havia muitos novos, os novos normalmente vamos para isto, não é? Ainda temos a coisas fresquinhas e também não somos parcos nem nada disso, portanto não temos tantas obrigações. E pronto, mas havia mesmo de tudo. Havia padres mais velhinhos, parcos de longe, não havia propriamente uma norma, o que foi giro ver. Portanto, estava mesmo assim representado presbitério no geral, digamos. Boa. Sim. E estava o Sr. Patriarca? O Patriarca, o Senhor Joaquim. E o Dom Américo está no Panamá. O Américo está no Panamá e pronto, de resto lá está. Também não dá para parar a vida toda de toda a diocese por um evento. Sim. Mas estava bem composto, foi uma boa surpresa. Bom. Então esperemos depois também, continuamos a esperar pelos bons frutos, não é, destas jornadas permanentes. Na prática é isso mesmo, é que os padres vão tendo uma abertura e uma formação assim também mais abrangente, ou seja, não sermos, como lá no Panamá diziam, não sermos espertos é os peritos, não é só de uma coisa em específica, não é? Mas depois cada um há de ter os seus talentos, mesmo sem ser os seus talentos, tem as suas obrigações. Não sei se temos assim grande talento para estas coisas, mas temos esta obrigação, não é? De comunicar o melhor possível. Pois, que eles contavam nesta conferência da Isabel Figueiredo e do Pedro Gil, diziam algumas coisas que faz muito sentido, que é, quando é preciso alguém, não é? Quando é preciso os jornalistas dar a notícia, primeiro, nós temos na mente que de facto o que faz notícia é o que é fora da norma, não é? Portanto, o facto de só ser notícia e coisas más é uma coisa mais ou menos normal, porque sai da norma significa que o resto tudo é bom, não é? Ou pelo menos à partida presume-se uma presunção primeira positiva. Sim. E depois, o que diz é que se nós não estamos preparados para pelo menos alguém falar ou alguém contar a sua parte da história, então os jornalistas que fazem as notícias vão ter de pegar a primeira pessoa que apanham. Se não há nenhum padre disponível, ou se não há alguém que vai representar a igreja neste sentido, e por isso é bom que as pessoas estejam disponíveis e de acordo com os talentos que lhes foram dados, e claro, com a autorização do bispo e tudo mais, se é para dar uma intervenção oficial, pronto, porque senão não dá, não é? Se nós não estamos disponíveis para falar, eles vão falar com as fontes que têm, e as fontes que têm podem não ser aquelas que mais agradam, ou que não são mais de acordo com a realidade. Sim. E portanto eles deixaram assim 2 grandes motes, que é
A relação pessoal, ou seja, temos de conhecer as pessoas sempre, não é? Isso incluindo os jornalistas, portanto, não ter medo dos jornalistas, não é? Que eles não querem mal à partida, e se alguém está mal intencionado, nós também não sabemos, e temos de respeitar todas as pessoas e amar todas as pessoas, portanto, também aqueles que podem estar mal intencionados, também respeitá-los e tudo mais, e dar espaço. E pronto, e depois também verdade e muita caridade sempre. É o critério cristão, não é preciso inventar muito. Sim, não há que ter medo. Não há que ter medo. A verdade dá-la, nos libertará, como dizia Jesus, não é? E pronto, e se há alguém que não é perfeito, somos nós, não é? Por isso é que estamos por aqui com este desejo, não é, nem sequer é da perfeição, é da santidade. E pronto, e por isso é que andamos por estes caminhos, por isso não temos medo também de sermos escrutinados, julgados e pronto, o que seja, sabendo que não é a comunicação social que compete fazer isso, mas pronto, temos que saber andarmos neste mundo. A lógica, eu acho que é aqui da comunicação, com certeza que é uma grande aprendizagem, mas depois também nós percebermos descodificar isso, porque às vezes, agora já não é, não sei, agora eu não percebo nada disto, mas a comunicação agora também é muito mais de instantâneo, é muito mais de instantes, não é? E muito mais de parangonas, ou seja, assim como entra também sai e pronto, e leva tudo à frente, é um tsunami, não é? Se a gente perceber que é apenas um tsunami, a gente só tem que se resguardar naquilo que é para resguardar. Mas nós, como ouvintes e como usufruários da comunicação, também convém termos juízo, não é? Temos um bom olhar, um bom julgamento. Em tempos, houve um jornalista que uma vez ouvi que dizia que o poder do jornalismo é escrutinar aqueles que têm poder, não é? Aqueles que exercitam poder, quer seja da economia, quer seja da política, quer seja também da religião e da fé. E nós precisamos também de cada um de nós, na nossa consciência, na nossa inteligência, precisamos ser nós também a julgar e a escrutinar a comunicação social. Ou seja, também tem poder de estragar um nome, tem poder de elevar uma ideia, um ideal, ou seja, tem um poder fantástico, mas precisamos nós também de sermos os escrutinadores, né, desse poder e de saber até que ponto é que existe essa verdade, essa bondade, essa visão de conjunto, ou por isso simplesmente é para vender jornais e para continuar a ter bons rendimentos, para continuar a subsistir, e pronto, também é um bom critério, mas sermos nós também a darmos o peso devido às coisas, né? A quantidade de vezes que a gente vê, né, de parangonas nos jornais a acabar com o nome ou o bom nome de uma pessoa, e depois passado 3 ou 4 meses aparece assim um quadradinho e que a única coisa que diz é direito de resposta de não sei de quem. Como quer dizer, qualquer pessoa que lê direito de resposta de não sei de que mais, dizer, olha, já foi a tribunal e aquilo que foi dito nas notícias foi absolutamente exagerado, ou seja, pode ter partido de um fundo qualquer de verdade, mas houve uma má intenção, houve um mau serviço jornalista, então foram condenados a repor a verdade, e a condenação de repor a verdade é direito de resposta. Por isso nós também precisamos de ter este juízo, este julgamento, se na igreja é o clube dos imperfeitos, também a comunicação social nos jornais, nem sequer falo da internet, porque nem sequer há esse código deontológico, nem há essa formação se calhar humana e técnica, não é? Mas precisamos também nós termos este juízo, este julgamento de saber avaliar, não é? O que é que é de facto verdade e que nos pode ajudar, e o que é que está baseado em intenções piores. Mas isso é um desafio de todos os dias, e é preciso nós às vezes também submetermos, não é? Submetermos mesmo quando dizem calúnias sobre nós, isso pode ser purificador e pode nos ajudar a perceber que se calhar estamos a comunicar mal, se calhar não estamos a fazer as coisas direito, se calhar podemos estar a enganar no caminho. Por isso não temos medo, como tu dizias e como ouviste lá, não temos medo desta relação e desta conversa, e pronto, e comunicarmos. Nosso Senhor comunicou quando foi cravado na cruz injustamente e comunicou totalmente, né, quem era e ao que veio e o que nos deu. Por isso também nas bem-aventuranças Jesus terminava a dizer: bem-aventurados os que mentindo, né, disserem verdade, mas os que mentindo disserem todo o mal contra vós, né? Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Por isso estamos cá para isso, que o nosso Senhor nos concede essa bem-aventurança.
Muito bem. Então, mais alguma coisa para Admendo ou queres despedir só? Eu acho que se calhar vamos despedir. Vamos depois deixar o link para a carta do Papa Francisco sobre o São Francisco de Sales, no seu 4º aniversário, e o link também da intervenção do Sr. Patriarca sobre a comunicação. Isto foi só assim um cheirinho, não é? Porque se repararam não falámos assim muito sobre uma coisa de outra, mas está lá tudo depois. E também lê-se bem. A carta do Papa Francisco são 8 páginas, a intervenção do Sr. Patriarca não há de ser muito maior. Pelo que, assim, olha, uma leitura agora assim num intervalo de trabalho ou qualquer coisa faz-se bem e ajuda-nos a também aprofundar estes temas melhores. Então vá, muito obrigado. Mais uma vez recordar um dos canais de comunicação. A comunicação convém que também haja esta interação e se for do vosso interesse e do vosso agrado, mandem sugestões, críticas, o que quiserem sobre estas nossas conversas para podcast@paroquiadecascais.org e nós, na medida também das nossas capacidades e do nosso tempo, havemos de tentar ir dando resposta também a essas coisas. Hoje o tema foi assim um bocadinho mais ligação à comunicação social, mas como repararam, teve como base tanto a vida de um santo, não é? Padroeiro da comunicação social, como também daquilo que é a formação permanente do clero aqui na nossa Diocese de Lisboa. Por isso todos os assuntos assim mais comuns, mais assim aparentemente menos religiosos, podem nos ajudar a viver e a crescer e a aprofundar a nossa fé. Por isso vamos por aí, continuamos este caminho todos juntos, animados e fortalecidos no seguimento cada vez mais próximo de Nosso Senhor. Então muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima semana, se Deus quiser. Vamos a isso. Vamos